Não sei se vocês viram uma entrevista da Marielle, que foi uma das últimas entrevistas que ela deu, onde ela afirma, com todas as letras, que não existe um local na administração do Estado que tenha mais negros trabalhando do que a Polícia Militar. E não é por menos, né, que os policiais militares são despidos de muitos direitos como cidadãos. Não sei se vocês sabem, os militares hoje vivem uma subcidadania, porque são proibidos, né, os policiais militares de sindicalização, do direito de greve, né, são proibidos da livre manifestação do pensamento, são colocados dentro de um dispositivo militar, né, que permite prisão administrativa, ou seja, são subcidadãos, né? E não é por menos que é nesse local da subcidadania que você tem o maior número de negros dentro da estrutura do Estado. Então, isso não é uma coincidência. Então, como policiais antifascismo, nós também temos uma fala no sentido de mostrar como que a proibição das drogas atua de forma seletiva nessa violência que é dirigida a determinados estratos da nossa população, né, e que atinge também os policiais. Então, dentro desse contexto, eu queria começar primeiro dizendo que nós não estamos aqui para falar sobre efeitos de drogas. Não nos interessa esse assunto. Por quê? Primeiro, por um motivo óbvio. Nós não somos especialistas, não somos médicos, não somos da área de saúde. Nós estamos nesse debate para falar dos efeitos nocivos da proibição das drogas, que muitas das vezes são efeitos muito mais cruéis, né? E são efeitos muito mais danosos ao ambiente social do que o consumo das drogas. Né? Se nós formos somar as pessoas que foram vitimadas por consumo de drogas proibidas no ano de 2017, maconha, cocaína, crack, LSD, êxtase, bota todas que são proibidas, que são poucas, né? Não sei se vocês sabem, a grande maioria das drogas são drogas legais. Mas pegando essas poucas drogas que são ilícitas, se nós formos fazer um recorte de qual foi a letalidade, a lesividade que o consumo dessas substâncias produziu no ano de 2017, não vai chegar, vai ficar muito longe do dano que foi provocado, né, à saúde das pessoas por conta da proibição das drogas. Porque a proibição das drogas mata quem não usa a droga. Mata uma menina dentro de um colégio em Costa Barros que estava fazendo educação física e que toma um tiro de fuzil por uma ação militarizada para a repressão da guerra às drogas sob o discurso de proteção à saúde pública. Né? Então, o proibicionismo, ele traz esse paradoxo. Sobre o falso argumento da proteção à saúde pública, se ofende muito mais a saúde pública do que o próprio consumo das drogas. E é disso que nós queremos falar. Né? Nós queremos falar desses efeitos nocivos da proibição. E o que sobra como argumento daqueles que são contrários à legalização das drogas é o argumento de que, com a legalização, vai se aumentar o consumo das drogas e, portanto, vai se aumentar a lesividade, o que é uma grande falácia diante dos dados que eu já trouxe, e uma outra grande falácia diante de uma falta de pesquisa que comprove que países que tiveram a experiência da legalização, e hoje nós só temos dois, né, o Uruguai e alguns estados, né, estadunidenses, porque quando se fala, na Holanda não deu certo, na Holanda não houve legalização de drogas. Legalizar é regulamentar a produção, o comércio e o consumo. Tem que ter as três fases. Na Holanda, o que se foi regulamentado foi somente o comércio e o consumo de uma dessas drogas, que é a maconha, mas a produção nunca foi regulamentada, o que gerou muitos problemas no processo daquele país. Então não me venham com o exemplo da Holanda como exemplo de legalização mal sucedida, porque lá nunca houve legalização. As experiências de legalização que nós temos até hoje são a do Uruguai em relação à maconha e de 9 estados, né? Califórnia, Washington, Denver, Colorado, Alasca. Até no Alasca hoje a maconha é autorizada. Né? Mas ainda estamos aqui no Brasil, né, com um discurso moral que tenta fazer enfrentamento a algo que é um movimento que já existe no mundo inteiro. Esse ano, o Canadá já aponta para ser o segundo país a legalizar a maconha no mundo. E eles vão ter orgulho disso. O Uruguai tem o orgulho de ser o primeiro, o Canadá o orgulho de ser o segundo. E os Estados Unidos, provavelmente, com o andar da carruagem, também vão apontar a federalização da legalização da maconha. Isso é algo que não tem como voltar atrás. O que o Brasil está discutindo hoje é se nós vamos ser, né, o 20º, o 30º ou o último, como fomos com o fim da escravatura.
né? Porque também houve, né, o grande debate no Brasil, que tem a ver com o debate da legalização das drogas. Porque a grande questão que foi colocada no debate sobre o fim da escravidão no Brasil é o qual seria o destino dos negros. E o grande medo do fim da escravidão no Brasil é eles vão viver de quê? E hoje, quando eu rodo o Brasil falando de legalização das drogas, não tem uma mesa, uma roda de conversa que não vem essa pergunta. E eles vão viver de quê? O que eles vão fazer? O que tem de cruel nisso, nesse debate, do qual vai ser o destino daqueles que hoje estão sendo jogados nesse mercado ilícito, que nós estamos falando de um mercado, de uma criminalidade de mercado. Existem pessoas que desejam consumir essas substâncias proibidas, que procuram essas substâncias no mercado. Se esse mercado não está regulamentado, alguém aparece para oferecer. Essa grande tragédia, nós tivemos exemplo a lei seca nos Estados Unidos, né, que quando se proibiu o álcool, apareceu um mercado ilícito do álcool, que gerou exatamente a mesma configuração do que nós vivemos hoje. Lógico que hoje está muito pior, né? Mas também lá havia enfrentamento de grupos armados, pessoas na rua em Chicago eram atingidas por disparos de arma de fogo na disputa por essas gangues, e a droga que chegava no mercado proibido, que era o álcool naquela época na lei seca, era um álcool muito mais lesivo que a gente não tem sequer como imaginar a existência dele no mercado regulamentado. Havia um álcool que chegava no mercado proibido nos Estados Unidos e deixava a pessoa cega. Ou seja, não se separava o metanol na produção artesanal do álcool que chegava no mercado negro, e pessoas que buscavam esse álcool no mercado ilícito ficavam cegas. Então, ainda temos esse problema, né? A proibição das drogas oferece no mercado uma droga que é de uma qualidade muito perigosa para consumo. E isso também existe hoje no mercado das drogas ilícitas. Então, nós temos uma série, digamos assim, de argumentos que nós podemos trazer para o debate acerca da necessidade da regulamentação, porque também vocês vão ouvir por aí que nós queremos liberar as drogas. Mentira! As drogas estão liberadas dentro do proibicionismo, porque não tem controle. Ninguém sabe o que está sendo oferecido no mercado, quem consome. Isso é liberação, né? Até porque quando nós voltamos para o argumento dos males que a droga causa a alguns consumidores, e eu digo alguns consumidores porque o problema de qualquer droga é relacional, a começar pelo álcool. Nem todo mundo que ingere álcool tem problema com álcool, né? Nem todo mundo que se automedica com Lexotan, com Rivotril, porque isso existe também, né? Apresentam problemas relacionais com o consumo de Lexotan. Tem uma prima advogada que ela diz em alto e bom tom para todos que queiram ouvir em qualquer lugar que ela é intensamente feliz porque ela consome 2 Lexotans todo dia à noite. Acorda bem irradiante, cantando, né? Aquele Lexotan que ela toma não traz nenhum efeito, né, danoso no sentido relacional do consumo daquela droga. É algo que segundo ela que está falando, a deixa muito feliz, né? Então, a questão da droga é um problema relacional. Então, temos que cuidar das pessoas. Se pessoas têm problemas relacionais com drogas, e pode ser qualquer droga, nós temos que olhar para essas pessoas e saber, né, o que na sua existência do ambiente social, né, a leva a ter aquele quadro e cuidar das pessoas, né? Então, esse debate é um debate imenso que vai transpassar por vários, né, olhares em relação à questão, problema que seria as drogas. Mas uma coisa é certa. A legalização das drogas ela pode desmontar no Brasil 2 mecanismos cruéis, né, que transformam o nosso país, reforçam a injustiça social no nosso país. Tem um filósofo, Michel Foucault, que ele diz que a desigualdade social não se dá somente na distribuição dos bens positivos. Não é somente na distribuição do patrimônio, da honra, da educação, né, dos bens positivos que se dá a desigualdade. A desigualdade também se dá na distribuição dos bens negativos. E a delinquência é um bem negativo. E aí eu queria falar dos meus 2 trabalhos acadêmicos, onde eu mostro, né, e consigo, né, trazer a prova da distribuição desigual desse bem negativo no Brasil no que diz respeito à proibição das drogas. Primeiro, no mestrado eu defendi a tese de que nesse negócio que, segundo o Fundo Monetário Internacional,
se caracteriza como a quarta maior economia do mundo, só quem vai em cana é quem está na última ponta do negócio, aferindo lucros insignificantes em relação a esse mercado. É aqueles que o criminólogo Nils Christie denominou acionistas do nada. Eu peguei essa construção, que foi o título do meu trabalho de mestrado, Acionistas do Nada, quem são os traficantes de droga? Ou seja, se nós formos ver, outras pesquisas vieram depois, a professora Luciana Boatê, na UFRJ, que confirmou, estudando processos, que as pessoas que são presas no tráfico são presas da seguinte forma, são dados, documentos, pesquisas, isso não é caô. Pessoas que são presas com ínfimas, não são pequenas não, ínfimas quantidades de drogas, sem arma, primários, né? E que são encarcerados em massa no Brasil. Entre mulheres, o crime de tráfico de drogas é o crime que mais encarcera mulheres no Brasil. Quem são essas mulheres que recebem o etiquetamento do tráfico de drogas e que vão ficar de 5 a 15 anos dentro do sistema prisional que é conhecido como a Casa da Tortura no Brasil, né? Primeiro, mulheres que vão fazer o transporte dessa substância, porque teria uma segurança maior de transportar pequenas cargas, né, no ambiente, no espaço público, sem serem identificadas pela polícia, né, recebendo quantidades que às vezes são 200, 300, 400 reais. Né? Mulheres que tentam botar pequenas quantidades de drogas para o companheiro dentro do sistema prisional. Não estão ligadas nem a facções, chamadas facções criminosas, não estão ligadas a nenhum grupo organizado. Não, porque no sistema prisional é onde nós temos os maiores índices de tráfico de drogas. Prendemos traficantes para aumentar os índices do tráfico. Porque na minha pesquisa do mestrado, eu fui ver como é que se distribuía os flagrantes de tráfico de drogas na cidade do Rio de Janeiro. Vocês sabem qual é a delegacia que todo ano mais flagrante de tráfico faz? Qual é a delegacia? Todo ano, não tem um ano que falha. Bangu. E por que Bangu? Porque é onde está o sistema prisional. Não tem coisa mais fácil do que você fazer um registro de tráfico no sistema prisional. O que significa, então, que o encarceramento por tráfico retroalimenta, né, os índices de tráfico.